Em Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para quê, irmãos? Que mais? E outros? E outros para? Isso aqui é um time. Isso aqui é um time, isso aqui é uma equipe. Isso aqui é uma equipe ministerial. Entendeu? Eles são os dons de Deus para nós. Deus levanta essas pessoas. E eu gostaria de te mostrar aqui então que o Senhor vai confiar a esses servos verem de uma forma muito específica essa construção, essa edificação. Como vou edificar esse povo? Como nós vamos edificar os irmãos para eles comparecerem diante do Senhor? Então Deus vai levantar essa equipe. Então é importante que você veja que não são muitos que verão isso dentro de uma localidade, mas Deus vai levantar em cada localidade, ou para aquele grupo, uma pessoa, que é o apóstolo. Faz sentido? Diga amém. Porque alguém tem que ver. Pensa bem, lá na sua família, tanto o marido quanto a esposa, eles querem estabelecer cada um a sua visão. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Tem que ter um responsável pela visão nessa casa, que seja o pai. Que seja o pai. Então, quem é esse que Deus vai confiar essa visão apostólica? Ao apóstolo. O apóstolo, nos dias do Império Romano, ele era um mensageiro que levava a mensagem, não dele, mas do rei para o general da guerra. E trazia do general da guerra as notícias do campo de batalha para o rei. Esse era o apóstolo, que quer dizer enviado, com uma mensagem. Qual a mensagem que o apóstolo de Jesus, que ele deu esse nome para esses 12 discípulos? Vocês vão anunciar o Evangelho. O Evangelho. Que não são 4, mas apenas um. Qual é esse Evangelho? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho morreu numa cruz. E ele foi a oferta que Deus aceitou e pagou de uma vez por todas o seu pecado, a sua condenação. E você hoje é salvo por causa do seu sangue. Esse é o Evangelho. Posso ter um amém? Esse é o Evangelho. A quem é dada essa missão? A esse cara que vai receber a visão, que é o apóstolo. Quantos estão comigo? Diga amém. Olha o que diz esse texto aqui de Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. No Velho Testamento era sacerdote, profeta e rei, mas agora o Senhor aumenta a equipe. No Velho Testamento era uma pessoa. Você vai ver os profetas, eles são... eles vêm, irmãos, e veem a situação que está e liberam ali, por causa do diagnóstico, o que vai acontecer. E ele vai ser esse porta-voz de Deus, o profeta. Mas no Novo Testamento não, é uma equipe para edificar essa casa, essa obra. É um time, é uma equipe. Amém ou não, gente? Então, não serão todos que receberão a planta para construir a casa. Mais um, que é o apóstolo. Esse irmão, ele recebeu o dom apostólico. Ele recebeu uma visão. Por que não pode ser, por que você não vai ter, como pai de um trabalho, como líder de um trabalho, vários apóstolos? Ele vai gerar outros apóstolos, mas ele é o apóstolo mor, ele é o apóstolo principal. Você me entende? Sim ou não? Ele é o patriarca. Não pega bem falar patriarca ou papa, mas ele é o apóstolo. Era para ser isso, as terminologias e as funções de quem lidera o trabalho. Tá certo o princípio? Claro que tá certo o princípio. Está certo o princípio de ter um papa? Está certo. Está certo o princípio de ter um patriarca? Está certo. Está certo de ter um princípio de ter um apóstolo? Tá. Mas muitas vezes a gente não vê a prática.
Porque as pessoas confundiram o dom com um cargo ou com um título. Aí não faz sentido, porque não repercute e não tem muito poder e impacto no mundo espiritual. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, no nosso caso, o que nós temos recebido desde o início que você chegou aqui nesse trabalho? Nessa parte que nós estamos edificando, que se chama videira e vinha. Uma visão. Essa visão, ela foi escrita, ela foi sintetizada em os muitos princípios e valores numa frase. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão à nossa geração para Cristo. Essa visão, mais pessoas declaram ela, aleluia, amém. Ela não tem que ser algo privativa nossa. Não. Ela, na verdade, ela é antiga, ela é a visão da reforma. É a reforma, que é a visão de Pedro, de 2 Pedro 2,9. É a visão de Moisés, do sacerdócio universal de todos os crentes, da nação de sacerdote, diga amém. Mas que nós praticamos hoje. E se fôssemos resumir toda essa visão, nós diríamos que o nosso encargo é edificar uma igreja onde cada crente é um sacerdote. Que cumpre então, desde Gênesis capítulo 1, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Lá está o sacerdócio. Posso ter um amém, gente? Amém. Diga glória a Deus. Quem que enxergou isso? O nosso líder. O nosso líder, aquele que Deus levantou para ser o apóstolo dessa missão. O apóstolo desse grupo. O apóstolo desse movimento. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Eu vou chegar lá. Calma aí. Você fala, pastor, que hora que você vai chegar em mim? O que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver. Nós estamos todos construindo essa casa de pedras. Que nós somos pedras vivas. Que fomos vivificados pelo sangue de Jesus. E Pedro pode falar isso com muita propriedade. Vamos ler juntos? 1 de Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui ainda lembrar, pegando essa ilustração, dos 5 ministérios. Para quem que Deus deu a planta para construir essa casa de pedras vivas? Fala comigo, apóstolo. Pega a sua mão e fala, apóstolo. Muito bem. Logo em seguida, nós temos que, para construir a casa, nós temos que buscar pedras, nós temos que captar pedras, nós precisamos coletar pedras. Eu vou fazer um gesto aqui, acompanhado de um outro dedo, para não ficar um gesto obsceno. Nós temos o apóstolo, fala comigo, e nós temos o evangelista. Quem é o responsável de fazer isso? Ele e sua equipe treinada por ele, de evangelistas. Para quê? Para buscar pedras e coletar pedras. Pedras rolantes, pedras mortas, pedras extraviadas, pedras nos mais longes lugares e às vezes profundezas. E eles vão lá, e nós vamos lá, diga amém. Amém. Muito bem, e nós vamos trazer para onde? Para construir essa casa que esse apóstolo tem essa visão. E em seguida, o que vai acontecer? Agora eu posso fazer assim. Agora vai ser levantado uma outra equipe, que tem alguém ali que é um dom ministerial. Ele é uma pessoa e ele tem a sua equipe. Qual a sua equipe? Fala comigo, mestres. O que eles vão fazer? Eles vão burilar as pedras, eles vão lapidar as pedras, eles vão tirar aquelas pedras pontiagudas, vão deixá-las tudo num formato de quê? De cubo. Cubo, porque a Nova Jerusalém, ela é um cubo perfeito, e todas as pedras são um cubo, porque é perfeito. Cubo é um quadrado, tem as 4 partes iguais, tudo é perfeito em um quadrado, todos os ângulos são o mesmo, a mesma medida, diga amém. Amém. E Cristo é um cubo, e nós somos um cubo, e nós temos essa forma dele, por isso que nós nos pomos na forma que é ele, diga amém. Amém.
Mas quem, depois de burilar, de lapidar, quem vai edificar? Fala comigo, pastor. Pastor. O pastor, com a sua equipe, ele vai encaixar cada um no seu lugar. E vai cuidar. E vai, sabe, tudo, uma em cima da outra, uma do lado da outra, uma abaixo e tal. E vai levantando nas paredes, ele vai construindo lá na sua localidade. E quem é que checa a qualidade? Quem é que vai lá para supervisionar o trabalho? Agora sim, diga profeta. Profeta. O profeta vai lá supervisionar. E ele então chega e diz, assim diz o Senhor. Ou ele chega e olha e fala, irmão, está fora. Está fora, está fora. Isso aqui vai cair, está fora. Ou ele diz assim, parabéns, amém, isso aí. Porque ele vem edificar, consolar e animar, exortar. Isso aí, vamos para cima. Esse é o ano da aceleração. Aleluia. Quem faz isso? Profeta. Está claro até aqui? Diga amém. Muito bem. E agora, para caminhar para o final, meu tempo está acabando. Olha só. Deixa eu te mostrar, então, como que nós vamos transmitir essa visão que está na cabeça do apóstolo. Deus deu algo para ele. Fala comigo, visão é ver o futuro. É ver o fim. Esse apóstolo viu isso. Então ele sonha, ele vê tudo muito claro. Parece que ele manuseia a Matrix assim. E ele fala as coisas e você fica assim, boiando, você não está entendendo. Quando ele fala do terceiro céu, do terceiro andar, e você fala, mas eu não estou vendo nada aqui. Entendeu? Por quê? Agora precisamos fazer isso. Então como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Olha, em 2000, eu e minha esposa fomos fazer o seminário Veredas Antigas. Alguém fez Veredas Antigas? Benção demais, né? Quando você fez, foi com o autor e criador do curso ministrando em vídeo? Ou foram pessoas normais ali ministrando? Pois é, quando eu fiz em 2000, esse curso estava gravado. E eu fiz ele em vídeo. Sexta, sábado e domingo. Mas em vídeo. E aí eu perguntei, mas por que que tem que ser, né? Dublaram as mensagens, uma bênção, né? O criador desse curso é o Craig Hill, né? Irmão americano. E aí me disseram, é porque é para ser fidedigno. Então ele mesmo ministra. E nós traduzimos, e esse curso está traduzido em vários idiomas. Para ser o mesmo. Para ser fiel ao que ele recebeu, a visão que Deus deu para ele. Lá dentro desse curso está a prática da corte, o princípio da honra, e é uma bênção o curso, irmãos, uma bênção. Depois que nós estávamos já fazendo encontros, já há muitos anos, talvez lá para 2004, 2005, eu também soube que algumas igrejas, até então, na época, já passado esse tempão de todo mundo, quase o Brasil todo já conhecido o encontro, ainda tinha denominação que o apóstolo ou o líder daquela denominação falou, vocês vão fazer o encontro, mas que eu creio e como eu faço. E também gravou seus vídeos e pensa comigo hoje no nosso contexto, 12 ministrações com a mesma pessoa. Por quê? Ela dizia, não confio que eles vão conseguir fazer a coisa como eu faço. E ela fala a verdade, é difícil ou não é, irmãos? Você que treina um líder para ser o próximo líder da célula. Você vai fazer, né, trabalhar com o líder em treinamento. É ou não é? Quando você liderava a célula. É ou não é quando você está no processo de levantar um discipulador novo. E eu e você que já somos pastores, e você está agora treinando obreiros, e você tem que compartilhar com ele seu púlpito, né, suas oportunidades de conferência, ele está lá com você. E só que eu, por exemplo, eu fico lá quase que jogando, né? Eu sou um reserva quando o meu obreiro está pregando, que eu fico jogando do banco. E se eu sentar, toda vez eu sento na frente para ouvi-lo, eu fico quase que pregando junto com ele. A minha esposa sabe disso, eu fico falando as palavras para ele, porque é como se eu quisesse pregar junto com ele, ou então pregar por ele. Mas eu fico lá,
Às vezes eu aguento, às vezes eu não aguento, né? Por quê? É mais fácil fazer do que delegar e se multiplicar. Mas se Paulo tivesse ficado só em si mesmo, não tínhamos a igreja na Europa, na Ásia, não teríamos a igreja por onde Paulo deixou plantada. Não teríamos esses modelos de igreja. Amém, queridos? Então, olha o que Paulo... Então, vamos agora concluir. Vamos ver o apóstolo Paulo, que recebeu o evangelho de quem? Do próprio Jesus. Como que ele escreve aos Gálatas? Gálatas 1, verso 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu recebi, eu não andei com ele e nem o ouvi. Mas ele falou comigo nesse tempo em que eu estive no deserto da Arábia. Ele se revelou e ele falou para mim a respeito do evangelho. E eu subi para ter com Cefas, Pedro, e ele não me acrescentou nada. Depois eu subi para ter com Tiago. A única coisa que eles me disseram que era para eu não me esquecer dos pobres. Mas eles nem nada divergiram do que eu recebi, mesmo nunca tendo andado com Jesus como eles andaram. Está comigo? E aí, Paulo, irmãos, ele ficou só para si? Não. Ele teve que se multiplicar. Ele teve que ele teve que transmitir isso. Então, vamos ver aqui quais orientações ele dá para a sua equipe. O que ele diz aqui para Timóteo na segunda carta 2:2? E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, ele está falando para Timóteo, isso mesmo, transmite a homens fiéis. É para ficar só com você, Timóteo? Não. O que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis. E também idôneos, para quê? Para que eles instruam a outros. Então vai passar, Timóteo, vai passar. É para passar, não é para ficar só com você. Então, irmãos, eu vou mostrar para você que sendo o ensino, né, o responsável para burilar essas pedras vivas, eu quero mostrar para você onde que entra eu e você, mestre e professor. Porque o apóstolo tem a visão. E no nosso caso, não temos os títulos de apóstolos, mestres e evangelistas e tal, mas nós temos gente que flui. E nós temos o nosso líder que flui na visão. Deus deu a visão. A visão. Só que nós estamos aqui dentro desse contexto, como professores, aqueles que o Senhor deu a oportunidade de fazer o quê? Estar semanalmente com uma turma edificando, burilando. Burilando para quê? Para o pastor encaixar na obra. Amém ou não? Tá tendo muito problema lá na sua igreja? O pastor, ao encaixar, está tendo muito problema ainda com gente cheia de ponta? Ou muito liso, que está rolando, não está ficando? Olha para mim. Aonde que está o probleminha? Onde que está o probleminha? Tomara que eu seja aqui hoje como um profeta, e eu não vou falar com voz impostação de voz, mas vou falar de forma clara, como profeta. Estou dizendo para você hoje, o trabalho de burilar as pedras não está bom. Não está bom. E eu venho aqui como profeta para falar para você, está tendo má qualidade na burilagem, na lapidação, na formatação das pedras vivas. Aonde? Lá no trabalho do ensino. Então, como profeta, eu estou aqui para falar para você isso. Nós precisamos melhorar, porque não está encaixando. É gente rebelde, é gente que não quer envolver com sabe, para ser levantado. Você tem problema de levantar líder na sua igreja? Tem ou não tem? Tem. Mas por quê? A hora que vai encaixar, não entra, não cabe. O que está acontecendo? A burilagem das pedras. Nós estamos com problema lá no ensino.
Vocês estão me entendendo? Ficou claro até agora? Muito bem, muito bem. E aí, querido, qual que é o meu e o seu papel lá na congregação? Nós que somos do departamento de burilagem das pedras. Consegue tirar a lição? Tá claro? Então tá bom. O que eu quero mostrar para você é apenas uma ilustração que nós vamos ter muitos professores, mas nem todos serão mestres. E eu vou mostrar isso para você aqui na Bíblia. Então aqui na Bíblia, quando a gente vê a palavra professor, é didasco. Repita, didasco. O que significa didasco? Ensinar, conversar com os outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser um professor. Ok? Aquele que ensina é didasco. Hora que aparece lá Paulo dizendo, aquele que ensina ali é didasco, professor. O texto que eu mostrei para você o que ensina é didasco. Pega a sua Bíblia Olive Tree e olhe na referência Strong. Então, o que ensina é quem? O professor. Ok? Agora, mestre, de acordo com a referência Strong, não é didasco, é didascalos. Didascalos. Ok? No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar ou que pensa desta maneira. Então, mestre e professor não são a mesma coisa. Quem é o mestre? Aquele que embasa a visão apostólica. E quem é o professor? Aquele que transmite a visão embasada pelo mestre. Vou repetir. O mestre, ele embasa a visão apostólica. O professor prega, transmite, ensina, retransmite. O apóstolo, ele embasa, ele constrói fundamento. Mas o professor apenas retransmite esses fundamentos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E aí, eu tenho aqui o apóstolo, né? Que é apóstolos ou apóstolos, um delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens. Então nós temos aqui as três figuras importantes, muito importantes, na construção da casa. Se essa casa vai crescer, se essa casa vai estar bem firme, se ela não vai cair, vai depender da visão apostólica, do embasamento, do fundamento, do alicerce, da fundação que esse mestre vai dar e o serviço dos seus ajudantes na construção, retransmitindo esse ensino como professor. Ficou claro para você? Diga amém. Então, irmãos, nós hoje somos muitos, nós somos dezenas, centenas, nós somos milhares de professores no Brasil. E nós ensinamos no Trilho do Vencedor, nós ensinamos no seminário, nós ensinamos na escola da família. O que nós ensinamos? Nós ensinamos, como professores, um embasamento que o mestre já deu dentro da visão apostólica. Está claro para você? Diga amém. Muito bem. O que eu percebo pela experiência, pela vivência, nesses últimos 22 anos, indo para 23 anos, dentro do trabalho que nós estamos edificando? Eu me converti, depois de 15 anos, fui fazer o curso de maturidade no Espírito, lá na Videira. Eu cheguei lá e falei, gente, onde que estava esse ensino que eu nunca nesses 15 anos tomei conta, tomei conhecimento? Eu que era alguém muito esforçado, eu ia atrás de todo o mover de Deus que eu sabia que tinha um foco aqui e acolá, nos 15 anos de crente. Mas eu vou assistir curso de maturidade no Espírito que eu fiz à tarde. Eu fiz quarta e sexta à tarde. E eu chegava ali, gente, eu via coisas assim que eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em tudo que eu ouvia, princípio de revelação na palavra, andando no Espírito, transformação da alma, plano de redenção,
guerra espiritual, meu Deus do céu, eu chegava em casa, eu tinha que contar para minha esposa, eu tinha que falar para ela ficava maravilhada, ela ficou assim, porque ela estava, não sei se você estava grávida na época, mas ela falou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, eu preciso. No meio de uma aula de plano de redenção, uma mulher já de idade, que levava a neta para fazer o curso, na tarde, ela pergunta para a professora, isso que você está ensinando, eu também posso ter? É para mim também? O que ela estava falando? Sobre ser justificado, ser perdoado, plano de redenção, a nova aliança, lá em 99. E aquela mulher aceitou Jesus numa aula de plano de redenção, chorando, uma senhorinha. Eu te pergunto, o que tem acontecido com o nosso ensino? Ele tem sido diluído. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós não temos ensinado o que é para ser ensinado. E ensinado o conteúdo que nós temos disponível para ensinar. Eu vou fazer uma brincadeira apenas para você ver se faz sentido, se tem lógica. Quanto que é 2 mais 2? Lá em Osasco, quanto que é 2 mais 2? Quanto que é 2 mais 2 lá no Grajaú? Quanto que é 2 mais 2 lá na Rússia? Quanto que é 2 mais 2 lá em Portugal? Na China? 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar? Conjugação de verbos. Eu sou. Nós somos. Em qualquer língua vai ter que ter essa conjugação? Ou alguém pode chegar lá e dizer nós foi. Nós era. Você percebe um gringo no nosso meio porque ele não pega direito na língua. Mas ele sabe que a conjugação é essa, sim ou não? Tanto aqui quanto em qualquer lugar do planeta, sim ou não? Vê se faz sentido para você. A gente tem um curso, a gente ensina o trilho, né? Vamos supor que nós temos maturidade, CTL e outros cursos, e a pregação do Evangelho da Graça. Por que que num lugar a coisa explode, sabe? É fenomenal, é poderoso. E em outro lugar, você não vê ninguém falando nada. Em dado momento entra um professor e todo mundo fala da aula dele. E agora, daqui a pouco, faz outro e parece que nem teve a matéria. Aí, às vezes eu vou nas nossas formaturas e às vezes os irmãos contam bons testemunhos, mas não falam nada do que foi o curso para ele. Gente, quando eu ouvi falar da nova aliança, da minha herança em Cristo, sabe? Tá ficando, ou seja, tem boas histórias, mas e aí o conteúdo que você foi ministrado, aquilo mudou sua vida, mudou paradigma, transicionou sua vida de um antes para um depois. Acho que eu vou fazer esse curso de novo. Por quê? Rapaz, não aprendi nada. O que eu estou ouvindo você falar aí, eu não aprendi isso não. O que está acontecendo, irmãos? Muitas vezes está acontecendo porque nós não temos nos preparado e nós, na verdade, temos dado outro curso. O curso que está na nossa cabeça. Eu pego o tópico lá e encho ele com aquilo que eu creio, que eu penso. Eu já tive professor que bateu assim, aquele papo comigo, assim, papo no sentido de: pastor, mas que aula foi essa hoje? É mesmo, irmão? Tal. Eu sabia, eu que faço as grades, sabia o que ele estava ministrando. Eu falei, mas você estava em qual turma? Você estava ministrando o quê? Ah, não, hoje era um assunto lá, pastor, mas eu tive que seguir o mover de Deus, pastor, porque Deus... Eu li, eu estou lendo material, né, pastor? Eu até te indico, mas que material, viu, pastor? Mas mudou minha vida, poderoso. E aí estava cheio, pastor, e eu... mas foi poderoso demais, irmãos, tudo debulhado no chão, quebrantado. Mas era o assunto? Era o tema? Era o curso? Não, é um bom curso para você fazer uma live, para você fazer um curso para você vender na internet, mas não para ministrar aqui no lugar da matéria do curso que nós temos que ministrar.
Quando você ouve quem fez o curso e pega a apostila e você começa a seguir, você fala, gente, o cara está falando em Y, está aqui. Por que que ele lê o material e você não lê? Por que que ele fala o material e você não fala? Aquele material não é mágico, nem é um oráculo, mas aquele material ele tem revelação. E muitas vezes nós, infelizmente, a gente entra na sala e não nos preparamos e acabamos falando. É uma aula, passamos o tempo, mas por isso que está perdendo o impacto. Por isso que está perdendo, está diluindo, está perdendo a essência. E eu vim aqui hoje para dizer para você, nós precisamos ser efetivos. Nós precisamos transmitir a visão de forma efetiva. Eu fui buscar o que é efetivo. Efetivo é o que funciona de fato. Efetivo é o que produz efeitos. Efetivo é aquilo que é estável, permanente, diferente do provisório, do temporário, do transitório. Efetivo veio para ficar. Impactou, mudou, transicionou. Era assim, agora mudou. Se tornou efetivo. Diga amém. Eu encerro com você, mostrando para você que Paulo foi muito fiel ao que ele recebeu e também ao que transmitiu. E eu e você somos esses fiéis depositários, irmãos, confiáveis na transferência da mensagem, da visão que o Senhor tem dado ao apóstolo, embasado pelo mestre. E nós estamos aqui para transferir. Você não está aqui para embasar nada, você não está aqui para fazer... você não está aqui para pegar uma hermenêutica profunda, defender tese, falar o que você pensa, achar, sabe, sua opinião. Nós, como professores, eu não vou dar a opinião que 2 mais 2 agora é 5, porque eu acho. Estão comigo? Amém. Amém, queridos? Olha Paulo encerrando, quase no fim da sua vida, deixando a igreja do coração dele, sabendo que nunca mais veria esses irmãos. Os irmãos Efésios. Olha o que Paulo diz. Porém, nada, Atos 20, 24, 27, estou encerrando com você. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Presta atenção, Paulo está deixando os Efésios, aquela igreja que ele ficou por 3 anos, ele vai ser preso lá em Jerusalém e agora vai para Roma. Acabou. É isso aqui. Lógico que ele vai escrever essas cartas preso. Mas aqui em Atos nós estamos vendo a cronologia da coisa. E aí, verso 25. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ah, irmão, dá vontade de chorar. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus que eu recebi do Senhor Jesus. Eu não deixei. Eu passei para vocês. É de vocês. Amém, queridos? E aí eu pego um exemplo que a gente tem na Bíblia, que você todo mês lê isso na ceia. Olha a fidedignidade, né? Palavra difícil, grande. Dá uma olhada aqui. Você vai ver. Vou dar um exemplo aqui. Mateus 26, 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos vocês, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aí você vai lá para 1 aos Coríntios 11, 23, até o versículo 25. Porque eu recebi do Senhor o quê? O quê? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse o quê? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por que ele não ensinou outra coisa?
Tem outro lugar, tem um outro apóstolo, tem um outro escrito que repete o que Jesus falou no dia da ceia? Não tem. Mas Paulo ensinava isso em todo lugar. Porque eu dou para vocês o que eu também recebi. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice. Fidedignidade, transferir a essência, aquilo que você recebeu. Por isso que você lá na ceia, você ministra Paulo e você fala, Paulo. E eu encerro falando para você que queremos nesses dias ser fiéis ao que nos foi incumbido, edificar uma igreja de vencedores, amém? Então nós precisamos ter clareza da planta para podermos edificar cada uma das pedras vivas que o Senhor nos confiou, que a partir de hoje você possa ver de forma diferente a responsabilidade que nos foi confiada. Fez sentido para você? Transmitir uma visão de forma efetiva. O que é efetivo? Efetivo. 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 Que é a mesma coisa, que não é variável, que não é provisório, é a mesma coisa. Chega aqui na Armênia é a mesma coisa, chega lá em Lisboa é a mesma coisa, chega lá em Berlim é a mesma coisa, chega lá em Cuiabá é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí vai fazer diferença. Aí, esse homem de transição que Deus levantou para esse tempo, vai poder ter uma obra abrangente, confiada nessa multiplicação, nesses tantos de irmãos que está ensinando. Em todo lugar. Isso eu estou te falando, é lá na consolidação, nos primeiros passos, é lá no curso das águas, é lá nos ceifeiros, no maturidade, no CTL, em cada matéria do seminário, em cada ensino. Ao transferir, eu estou pegando ali e entregando aqui, do mesmo jeitinho, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Gera encargo no seu coração para isso? Então eu estou falando, compartilhando com você aquilo que Deus tem me dado como visão para nós podermos ser uma igreja e uma escola poderosa nessa cidade, nesses dias. Diga amém. Feche os seus olhos, fala comigo. Eu recebo da parte do Senhor revelação do meu encargo, da minha responsabilidade, do meu ministério como professor. É assim que eu quero viver. É assim que eu quero ministrar. É assim que eu quero estar nessa equipe. Em nome de Jesus. Diga amém.